Olá, turma do oitavo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa semana vocês vão estar recebendo na escola o bloco 4 de atividades e vão estar devolvendo o bloco 3, e é exatamente no dia de hoje. Então, os pais de vocês vão estar lá entregando o bloco 3 e recebendo o bloco 4. Para esse bloco, vamos fazer da seguinte forma: a semana 1 e a semana 2, que é essa semana e a próxima, vocês vão estudar os conteúdos voltados para a avaliação. E na terceira semana, vocês vão estudar a revisão. E na quarta semana, vocês farão a avaliação. Tá certo? Então, o tema aqui da nossa videoaula de hoje é diferentes formas de regionalização do espaço geográfico mundial. Ou seja, as diferentes formas da gente estudar o nosso mundo. Tá certo? Então vamos à nossa aula. Então, em primeiro lugar, para a gente entender como é que é feita as classificações, ou seja, as regionalizações do mundo, a gente tem que entender o conceito de região. E o que é uma região? Região. Chamamos de região uma porção de território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios e classificações. Porção do território quer dizer o quê? Um pedaço do território que possui características parecidas. Mas essas características parecidas, elas têm que ser reunidas de acordo com determinados critérios e classificações. Por exemplo, eu estou estudando sobre o Brasil. Aí eu quero estudar a parte da natureza do Brasil. Então eu vou estudar sobre clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, o solo, tudo que se refere à natureza do Brasil. Então eu utilizei o critério natureza, ou a classificação natureza, para estudar o Brasil. Mas eu também posso utilizar outros critérios, outras formas de estudar aquele território. No caso do território brasileiro, eu posso estudar conforme as atividades econômicas. Então, aquelas áreas que possuem características econômicas parecidas, eu vou agrupar, através da legenda, eu vou colocar lá que eles fazem parte do mesmo grupo. Então, fazer essa separação do território em pedaços de acordo com características parecidas é que é regionalizar. É como se, por exemplo, eu, professor, fosse utilizar o critério idade para reunir os alunos na sala. Digamos que eu tenha, por exemplo, 20 alunos. 20 alunos, aí desses 20 alunos, por exemplo, 12 possuem a idade de 14 anos e 8 possuem a idade de 13. Aí eu vou colocar, por exemplo, os de 14 à direita, à minha direita, e os de 13 à minha esquerda, por exemplo. Então, é como se de forma simples eu estivesse regionalizando aquele lugar, eu estivesse separando aquele território, colocando aquelas pessoas em determinados locais de acordo com um critério, que foi o que? A idade. Então isso é a mesma coisa da região. A região é uma parte do território que apresenta características semelhantes. Então por isso que ela é separada das outras. Então ela tem essa diferenciação da outra área, que ela possui características semelhantes de acordo com determinados critérios e classificações. Isso forma uma região. Então, agora a gente vai estudar os critérios para a gente fazer a divisão do território, ou seja, quebrar o território em pedaços para que ele fique mais fácil de ser estudado ou de ser administrado. Depende do interesse de quem está regionalizando, de quem está fazendo a divisão. Então, a regionalização pode ser feita com base em critérios. Tá certo? Esses critérios podem ser naturais, ou seja, critérios naturais se referem ao clima, à hidrografia, à vegetação daquela área. Então, eu posso dividir o território conforme as semelhanças que as áreas daquele território, em pequenos pedaços que possuem semelhanças naturais, que possuem clima parecido, ou então que fazem parte da mesma bacia hidrográfica,
ou que possuem o mesmo tipo de vegetação. Por exemplo, se eu for dividir o Brasil em regiões por vegetação, por exemplo, por que o Nordeste seria a região da Caatinga? Porque boa parte do Nordeste brasileiro possui como tipo de vegetação a Caatinga. Ou então posso, por exemplo, utilizar como regionalização a floresta amazônica. Então os estados que possuem a floresta amazônica vão ter aquela semelhança, tá certo? Eu posso também utilizar critérios econômicos, como a produção industrial agrícola, estados que possuem mais ou menos um número maior, um número menor de produção agrícola, renda per capita, que seria a renda dividida por pessoas. Eu posso dividir, por exemplo, estados que possuem menor ou maior renda per capita, cursos de tecnologia, estados que possuem, por exemplo, no Brasil, que utilizam mais ou utilizam menos tecnologia, também é uma forma de regionalizar. Políticos, forma de governo, eu posso colocar, por exemplo, no mundo, eu quero regionalizar países que possuem república como forma de governo, regime de governo, entendeu? Ou então que são monarquia, por exemplo. Ou então posso também, quando se refere a regime de governo, falar sobre ditaduras e democracias. Sociais, taxa de mortalidade. Posso dividir também de acordo com critérios sociais. Taxa de mortalidade, de fecundidade, indicadores sociais, né? E o IDH. O IDH é até interessante porque ele reúne características de educação, saúde e economia, né? Critérios sociais unidos num só indicador. Então eu posso utilizar critérios sociais para fazer a divisão do mundo. Por exemplo, países com menor IDH, aí eu vou fazer uma divisão. Países que possuem menor IDH, eu vou, por exemplo, pintar no mapa que eu vou querer descrever de uma determinada cor. Países que possuem maior IDH, aí eu pinto de outra cor para fazer a separação, ou seja, eu estou regionalizando, dividindo o território em partes de acordo com o critério IDH, que é um critério social. Culturais, religiões, etnias, idiomas. Por exemplo, eu quero regionalizar os países de acordo com o idioma. Então, os países que falam português vão ficar em azul, por exemplo. Os que falam inglês em vermelho. Os que falam em espanhol vão ficar em laranja. Os que falam francês em roxo. Por aí vai. Então, eu estou regionalizando, eu estou separando, dividindo o território mundial de acordo com o critério idioma. Então, eu utilizei o critério cultural. Então, isso é regionalização. Regionalização, ela utiliza critérios para dividir um determinado território em partes, tá certo? Então forma uma região. Então é importante a gente regionalizar, por exemplo, o território mundial, para que a gente possa, a partir dessa regionalização, estabelecer semelhanças e diferença entre os países, por exemplo, suas semelhanças, suas diferenças. Eu posso também estudar o mundo de maneira geral ou então de maneira mais particularizada em um determinado lugar do espaço geográfico mundial. Então, uma das formas de regionalização mais conhecidas é o agrupamento dos países em continentes. O principal critério é a extensão contínua das grandes porções de terras emersas. No entanto, aspectos de caráter histórico, cultural e social também são considerados em sua formulação. Então aqui no caso, essa parte amarela é a América e ela forma um só continente. A gente também pode separar a América em três partes, né, no critério natural. A América do Norte, que é só Canadá, México e Estados Unidos. Essa área aqui da América Central, Costa Rica, Panamá, Porto Rico, Cuba, Haiti, todos esses países ficam aqui nessa região do Caribe, na América Central. Temos a América do Sul, que são vários países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, por exemplo, Bolívia, Peru, temos o Equador, a Colômbia, a Venezuela, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Suriname, etc. Temos o continente africano, que é essa parte todinha, mais a ilha de Madagascar.
Temos o continente europeu, o continente asiático, que está em verde, e a Oceania, além também do grande bloco de gelo que fica ao sul, chamado Antártida. Então, pessoal, essa é uma das formas de regionalização mais conhecidas que a gente estuda, né? Que é exatamente na escola, que é o mapa do mundo, a partir da divisão em continentes, que são 6 grandes continentes: a África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Lembrando que nosso país fica exatamente na América, na sua porção sul, chamada América do Sul. Então, esse foi o nosso estudo sobre regionalização. Bem curtinho, né? Então vamos lá. A nossa atividade de hoje é copiar e responder a seguinte atividade, que eu vou já mostrar. Observação: pesquise as respostas na página 61 do livro de Geografia. Então, a atividade ela é esta aqui. Elas são apenas 2 questões. Uma é o conceito de região e a outra vocês vão só caracterizar cada um dos critérios utilizados para regionalização, por exemplo. Então, são vários. A gente pode utilizar vários critérios, mas aí os que foram selecionados são esses daí. Tá certo? Então vocês vai até a letra E. Então vocês vão fazer essas 2 questões aí. O que eu vou fazer? Eu vou já enviar quando terminar esse vídeo. Eu vou instalar. Vocês vão voltar para o WhatsApp e eu vou deixar lá o print e também o PDF dessa atividade para que vocês possam responder utilizando a página 61 como fonte de pesquisa, tá certo? Não deixem de fazer as atividades do livro, porque elas também valem ponto e elas vão somar na nota qualitativa, porque vocês terão uma nota das provas e também a nota parcial, a nota da prova global, a nota parcial e a nota das participações e das tarefas, que é chamada nota qualitativa. Então não esqueçam, coloque o cabeçalho, coloque a data, para que vocês possam organizar esses deveres para entregar no final do bloco. Mesmo eu corrigindo aqui pelo WhatsApp, mas também é bom vocês deixarem separadas as folhas para entregar no final do bloco, para que tenha uma comprovação que você realmente fez o dever, tá certo? Pois um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, galera.